Olá, tudo bem? Vejam só, esse tema é um tema bastante difícil. Estou longe de ser uma especialista, certo? Não estou aqui para dizer que eu sou dona da verdade, longe disso, ok? Estou aqui só com o intuito de ajudar e se eu poder trazer algo, se eu puder trazer alguma colaboração que vá trazer um alívio para você, para mim já é de grande valia. Hoje nós vamos falar sobre o luto. Por que que eu resolvi trazer esse tema? É uma situação muito difícil de ser enfrentada, tanto pela pessoa que perdeu alguém, como também das pessoas que estão à volta dessa pessoa que teve essa perda. E geralmente as pessoas não querem esperar o tempo necessário. Aquela pessoa que perdeu alguém, elas querem ajudar. Eu penso assim que é uma forma de querer ajudar, tirar aquela pessoa daquela dor. Mas o que eu tenho a dizer sobre o luto é o seguinte: eu pesquisei, eu fiz até umas anotações aqui para saber como eu poderia encaixar esse tema de grande dor dentro dessa técnica do EFT, Emotion Freedom Techniques. Qual parte eu poderia introduzi-la? Em qual momento eu poderia auxiliar essa pessoa? Então veja só, tem como utilizar a técnica de liberação emocional, sim, mas não para interromper esse momento de sofrimento, não. Esse momento ele tem que acontecer naturalmente. As fases do luto não devem ser interrompidas. Tem meios de auxiliar a pessoa, mas não para interromper esse processo, porque o luto ele vai se curar com o tempo e esse tempo é de cada um. Eu vou trazer aqui para vocês algumas informações que eu fiz pesquisa. Tudo que eu falo é baseado em pesquisas. Eu não trago nada de acordo com o meu achismo, certo? Mesmo porque são temas extremamente importantes. E eu mesma posso falar sobre o luto porque eu passei por 3 lutos em 2021. Um foi um luto real, de uma perda real, de um falecimento, e outros 2 com a intensidade da dor, a mesma do luto. Foram 2 lutos, mas as pessoas estão vivas. Existe isso sim. Mais pra frente eu falarei sobre isso. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês hoje, sobre como encaixar o EFT, essa técnica do tapping que trabalha os meridianos, para poder auxiliar, a aliviar essa pessoa que está passando por esse momento tão difícil, sem interromper o processo, ok? Olha só, o luto ele deve ocorrer, ele deve passar naturalmente. Não devemos querer interromper este período. Vai depender de quem perdemos, qual o nosso vínculo com quem partiu, como foi essa morte, que isso influencia muito. Quando a pessoa está doente, adoece naturalmente, que faz parte da vida, ou quando ocorre uma doença abrupta, como por exemplo o câncer,
Ou quando ela sofre um acidente, ela estava bem de saúde, de repente sofre um acidente. Então vai depender da forma que nós perdemos essa pessoa. Cada caso é um caso. Qual era o significado dessa pessoa em nossa vida? Compreender a realidade da morte, da perda da presença, é uma tarefa complexa e requer muito tempo e paciência da pessoa que está passando por essa dor e das pessoas que convivem com essa pessoa, certo? E o tempo para que essa elaboração de luta aconteça é diferente para cada indivíduo. Olha só, os gregos antigos tinham 3 conceitos para o tempo: o Cronos, o Kairos, o Ainon. O Cronos é o tempo cronológico ou sequencial que pode ser medido através do relógio. O Aion é um tempo sagrado e eterno, sem uma medida precisa, onde as horas não passam cronologicamente. O Kairos é um momento indeterminado, no tempo em que algo especial acontece. Um tempo subjetivo, que não pode ser contado, não pode ser controlado. Assim, no processo do luto, ficamos no tempo de Kairos. Iremos atravessar o processo do luto no tempo necessário para nos reorganizarmos psiquicamente. Então, você forçar alguém a sair do luto, além de não funcionar, é extremamente cruel e danoso para a pessoa enlutada. Não se trata da pessoa querer, não se trata dela não conseguir. Uma elaboração de perda é muito delicada, precisa ser acolhida de forma respeitosa e amorosa. Então, quando a EFT irá entrar para auxiliar nesse processo de luto? Olha só, nós podemos auxiliar essa pessoa e também as pessoas que convivem com ela através da técnica de EFT, não para interromper o processo do luto, mas para auxiliar a conviver melhor nesses dias tão difíceis. Eu fiz isso comigo. Eu não admiti para mim auxílio de nenhum remédio de psiquiatra. Eu não estou falando para você fazer isso. Eu estou falando que, como eu já tinha o conhecimento, eu optei em tratar em mim, em fazer o teste em mim, se realmente as terapias que eu já estudava há muitos anos funcionavam nesse caso. Então eu me peguei como objeto de estudos. E eu não quis, porque quem ia cuidar de mim? Se eu me entupisse de remédios para anestesiar a minha dor, porque o remédio anestesia a dor, ele não trata a causa. E tem certas causas, certos eventos que a gente tem que passar por ele. E quanto mais consciente, melhor. Então eu me tratei com EFT e me tratei também com os óleos essenciais, muitos. Eu mesma fiz a minha prescrição, eu mesma. Então veja só, a EFT, ela pode auxiliar e possivelmente vai ajudar bastante quem está passando por esse processo de luto. Na questão da insônia, podemos trabalhar sim, porque a pessoa enlutada, ela não consegue ter paz nem para dormir, a dor é muito grande, certo? Olha só, na questão de oscilação da pressão alta demais ou baixa demais, podemos sim trabalhar com EFT nesse caso. A compulsão alimentar, tem pessoas que disparam a comer demais porque querem preencher aquela dor, e tem outras que já não conseguem comer, se tentar vomita, certo? Era o meu caso. Quando eu passava por um processo extremamente doloroso, eu não conseguia comer. Se eu tentasse engolir, vomitava. Então eu entendo o que essas pessoas passam,
porque eu já estive nesse buraco também, certo? Olha só, na falta de vontade de levantar da cama, a EFT pode ajudar também. Na enxaqueca, lembra? A enxaqueca tem uma causa emocional quando ela é crônica recorrente. Todos os dias, todos os dias, todos os dias, aquela enxaqueca, muitas das vezes com desconforto, aquelas luzinhas nos olhos que a pessoa não consegue enxergar direito. Eu sei porque é desta daí que me atacava. Na angústia, no medo, na tontura. Agora na saudade da pessoa que partiu, essa vai ficar. Então veja só, a EFT ela pode auxiliar na insônia, na pressão, na oscilação da pressão ou alta ou baixa, na compulsão alimentar ou a falta de se alimentar, na vontade de levantar da cama, na falta de vontade de levantar da cama, na enxaqueca, na angústia, no medo e na tontura. Agora naquela saudade, gente, vamos respeitar o nosso tempo, ok? Eu precisava falar sobre isso porque é muito difícil. Tem pessoas que querem ajudar quem está passando por esse processo de luto, mas querem que ela saia daquilo logo, e cada pessoa tem seu tempo. Então olha só, quando a gente for trabalhar esse evento, no caso, se alguém me procurar para trabalhar o evento luto, eu vou auxiliá-la dessa forma, ajudá-la a passar por esse processo, mas não interromper este processo. Porque olha só, eu até coloquei aqui, ó, lembre-se, o luto que se segue por uma perda é curador. Naturalmente, ele não deve ser interrompido, tá bom? Então, um grande beijo para você. Até o próximo vídeo. Obrigado por ter estado aqui. Eu espero ter auxiliado e de alguma forma ter trazido algum tipo de alívio para você. Um beijo. Até mais.